Ela disse que conhecia esse homem a maior parte da vida dela. E ela disse que nunca pensou que isso aconteceria quando o seu menininho estava sob os cuidados de alguém em quem ela confiava. Mas será que ela era mais culpada do que demonstrava? E o que realmente aconteceu naquela noite com o menininho? Oi, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Cassie e este é Um Mundo Cruel. O caso de hoje talvez seja o pior caso de incompetência dos serviços de proteção à criança. E isso já é muita coisa, porque, como vocês sabem, já fiz vários vídeos em que os serviços de proteção à criança falharam miseravelmente com essas crianças. Então, quando eu digo que é o pior, é porque realmente é muito ruim. Essa é a história de James Dunkley Cruz. James Dunkley nasceu em 17 de janeiro de 2015 em Albuquerque, Novo México. Ele era um menininho carinhoso e doce. Ele amava Toy Story e o filme Carros. Ele também adorava brincar ao ar livre, dirigir seus carrinhos elétricos e se sujar, como tantos outros meninos fazem. Sua mãe, Krista Cruz, tinha apenas 17 anos e estava sob cuidados adotivos quando deu à luz James, que era seu segundo filho. Não há muita informação disponível sobre o pai biológico de James, então realmente não sabemos muito sobre ele. James morava com sua mãe, Krista Cruz. Krista era egoísta, tinha problemas de saúde mental e era uma namoradora compulsiva, pulando de um relacionamento para outro sem se importar com os sentimentos ou a segurança do filho. Agora, Krista havia perdido a guarda de seu filho mais velho em 2014, quando a família paterna entrou com uma ação civil alegando que ela era uma mãe incapaz. E olha, eles estavam certos. Agora, Krista era igualzinha à própria mãe. Os direitos parentais da mãe de Krista foram encerrados em 2009. Isso foi depois que o Serviço de Proteção à Criança recebeu 22 denúncias de abuso e negligência. Então eles também estavam falhando com essa garota o tempo todo. Eles finalmente intervieram, mas é muita coisa. 22 denúncias antes que ela fosse finalmente retirada de vez. Mesmo assim, de alguma forma, depois que James nasceu, ele e Krista foram autorizados a ir morar com a mãe biológica de Krista, a mesma de quem ela tinha sido retirada apenas 6 anos antes. Os serviços de proteção à criança já haviam recebido 3 denúncias de abuso ou negligência contra James antes dele completar 7 meses. Com apenas 3 anos de idade, James frequentemente saía sozinho durante a noite, andando do lado de fora do apartamento onde a família morava. Ele também foi encontrado uma vez encolhido debaixo das escadas escuras do prédio onde a família morava, segurando seus 2 ursinhos de pelúcia. Em junho de 2019, quando ele tinha 4 anos, houve outra denúncia de abuso recebida pelo Serviço de Proteção à Criança. O namorado com quem Krista morava também abusava fisicamente dela e de James. James disse à assistente social que o namorado o agredia com vários objetos. Ele também disse que frequentemente tomava banho com esse homem, um homem com quem ele não tinha nenhum parentesco. Isso não é normal. Quando James foi posteriormente questionado se esse namorado da Krista já havia tocado nele, ele disse que sim. James foi colocado sob os cuidados de sua tia materna, até que, pouco tempo depois, um plano de segurança foi elaborado e James voltou para sua mãe. Pelo plano de segurança, James faria acompanhamento psicológico e Krista foi encaminhada para assistência habitacional e recebeu passes de ônibus. Mas nada de acompanhamento psicológico. E a cabeça dela? Ótimo. E as crianças? Em 18 de setembro de 2019, o Serviço de Proteção à Criança recebeu nova denúncia de negligência envolvendo James. Disseram que a mãe dele o deixava sem supervisão. A polícia realmente foi chamada quando alguém viu James correndo do lado de fora do apartamento à noite. A desculpa de Krista era que amigos estavam cuidando dele, mas depois eles foram embora sem avisá-la. Não acho que esse foi o motivo. Na época, Krista contou à assistente social que foi despejada e precisava sair em 2 dias. Mas ela disse que talvez fosse se mudar para a casa dos amigos, Pamela Esparza, seu namorado Zarik Marques e os 2 filhos deles. Ela conhecia o casal desde a infância. Eles moravam no Cinnamon Tree Apartments, em Albuquerque, Novo México. A assistente social perguntou para Krista qual era o endereço do apartamento para que pudessem fazer visitas domiciliares,
mas nunca recebeu uma resposta de Krista. A assistente social tentou contatá-la mais 4 vezes nas 2 semanas seguintes. O caso foi encerrado como não comprovado. Enquanto Krista e James moravam com os amigos dela, o casal, que já tinha filhos, também cuidava de James com frequência. Algumas semanas após a mudança, em 18 de outubro de 2019, Krista levou James ao Duke City Urgent Care devido à dor no braço. Naquela época, James estava com o ombro deslocado. Os serviços de proteção à criança e a polícia de Albuquerque foram acionados após um médico detectar hematomas genitais em James. Quando foi feito um exame mais detalhado em James, também descobriram que ele tinha ainda mais hematomas, além de um olho roxo, um corte no rosto, uma mão inchada, uma lesão no braço e ele ainda usava fralda. Enquanto isso, a mãe de James, Krista, dava uma desculpa atrás da outra. Ela disse que não sabia de nenhum dos abusos que estavam acontecendo e culpou os hematomas por ele ter caído no parquinho. Ai, está quente. Ai, nossa, tudo bem. Ai, meu Deus, tudo bem. Certo, então só preciso que você olhe direto pra câmera, tá bom? Eu tenho um pequeno rolinho aqui. Então eu vou colocar essa próxima cadeira agora, bem onde está o seu espaço, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom trabalho. Mantenha os olhos fechados. Você está indo muito bem. Pronto, tudo bem. Vai funcionar. Ok, olha. Isso é. Tudo bem. Posso ver suas costas? Pode virar pra mim? Podemos tirar a tipoia agora? Sim. Vou recolocar. Vamos revisar os machucados que você mostrou antes. Sim, eu vou colocar de volta. Vamos revisar todos os machucados que você me mostrou antes, tá bom? Tá bom. Levanta um pouco o braço. Pronto, não quero machucar. Vou tirar foto do seu braço todo? Tá bom. Minha mão está um pouco inchada, provavelmente pela lesão. Abra um pouco a mão. Não precisa mexer. Tudo bem. Tudo bem. Certo. Antes de mexermos na sua camisa, vou pedir pra você virar um pouquinho a cabeça de lado, tá bom? Porque você também tem uns machucadinhos aqui na orelha. Pode ir. Ok, você consegue me mostrar uma fraqueza com essa mão? Você pode olhar pra cima pra mim? A dele vai vir aprender. Pode virar um pouco a cabeça pra esse lado? Pode me ajudar com essa mão? Segure suas orelhas pra frente pra mim. Isso, só puxe um pouquinho pra frente. Ah. Essa parte não. Essa parte. Aí está, bem. É pra isso. Aí está, bom trabalho. Ok, tente de novo. Ah, tudo bem. Certo. Tudo bem. Posso ver atrás da sua outra orelha? Bom trabalho. Obrigada. Ah, obrigada, Romã. O rádio sempre faz isso. Viu? Bom trabalho. Vamos ver suas costas. Pode levantar para eu olhar rapidinho? Você consegue? Está tudo bem levantar? Acho que consegui. Consegui. James, nesse momento, já havia sido ferido por 3 homens diferentes, incluindo Zarek, novo colega de quarto da Krista. Pamela, a outra colega de quarto, também chegou ao pronto-socorro e culpou os hematomas do James na filha de 2 anos. James foi levado para cuidados temporários. Suspeitava-se que Zarek tinha causado muitos dos ferimentos do menininho. 3 dias depois, em 21 de outubro, houve uma visita domiciliar.
Agora não sei o que foi visto ou dito. Parece mágica, pois James voltou para os cuidados da mãe. Eles consideraram o caso dele seguro com um plano. Krista assinou um acordo com os serviços de proteção à criança, comprometendo-se a tomar medidas para garantir a segurança de James. 21 de outubro. Escrito e assinado, tá bom. Então, mesmo havendo agora, além da negligência, abuso físico e sexual acontecendo, ele ainda foi autorizado a ficar com a mãe dele. A negligência de James por parte da mãe foi considerada comprovada, enquanto o abuso físico e sexual foi considerado não comprovado em relação ao autor desconhecido. A investigadora dos serviços de proteção à criança disse para Krista que ela não podia mais morar no apartamento com Zarek e Pamela. A assistente social organizou para que ambas ficassem no abrigo Joy Junction. 2 dias depois foi confirmado que elas realmente estavam morando no abrigo. No entanto, no dia seguinte, Krista ligou e disse à assistente social que não iria mais morar no abrigo e que James, na verdade, estava ficando com a irmã dela no Arizona. Mas ela se recusou a fornecer qualquer informação de contato ou localização. Assistentes sociais acionaram a polícia para verificar o bem-estar. Como o único endereço que eles tinham era o da Pamela e do Zarek, a polícia apareceu lá. No entanto, ninguém estava em casa. Eles obtiveram informações da irmã da Krista e tentaram contatá-la. Eles não conseguiram falar com ela, mas também mandaram mensagem para a Krista, procurando informações sobre onde o James estava. Dias depois, Krista respondeu dizendo que ela e James estavam no Arizona. Após mais perguntas, ela admitiu estar no Novo México e que James ainda estava no Arizona. A assistente social tentou contato com o familiar responsável, mas não obteve resposta. E a partir daí, parece que simplesmente foi deixado de lado. Até então, foi só um "Ah, tudo bem". Os serviços de proteção à criança já conheciam todas as denúncias. Eles sabiam que James dormia em um armário e chamava a mãe de Senhorita Krista. Os antigos responsáveis legais de Krista eram os serviços de proteção à criança, onde ela permaneceu por anos. Os serviços de proteção à criança conheciam o histórico de saúde mental dela, seus traumas, envolvimento em relacionamentos violentos, dificuldade de controlar emoções e de cuidar de uma criança pequena. Eles sabiam que James corria perigo. Começando apenas alguns dias após o nascimento dele, mas eles nunca tentaram legalmente tirá-lo dos cuidados da mãe. Na noite de 10 de dezembro de 2019, Zarek cuidava de James, pois ele e a mãe estavam morando juntos novamente, embora não fosse permitido. As outras duas crianças também estavam presentes. Às 22 horas, uma ligação ao 911 foi feita do apartamento, e a polícia de Albuquerque foi enviada ao local. A pessoa que ligou disse que James não estava respondendo. Quando os paramédicos chegaram, disseram que James parecia inconsciente e não estava respirando. Os paramédicos perguntaram há quanto tempo James estava inconsciente e sem respirar. Zarek respondeu: 20 minutos. Ele se foi. Zarek também disse a eles, nesse momento, para ignorarem a queimadura na orelha do garotinho, porque era só uma pequena queimadura elétrica de outro incidente. Não é hora, cara. James foi levado ao hospital da Universidade do Novo México e declarado morto às 22 horas e 44 segundos Zarek. Ele estava cuidando de James e de seus 2 filhos, enquanto Pamela tinha levado Krista para o trabalho. Ele disse que James estava deitado no chão enquanto ele procurava uma cueca na cômoda. Zarek disse que tropeçou em alguma coisa e então caiu de joelhos em cima de James. Não entendo como alguém cairia de joelhos primeiro. Isso é possível, mas não aconteceu. Ele disse que James começou a ofegar, deu alguns passos, desabou e então bateu a cabeça. Nesse momento, ele disse que entrou em contato com Pamela e disse para ela e Krista voltarem para casa porque James estava agindo de forma estranha. Quando Pamela e Krista chegaram em casa, foi aí que ligaram para o 911. Ele não telefonou antes. Ele provavelmente poderia ter salvado James se tivesse ligado antes, durante todo o tempo que as duas levaram para voltar para casa. James tinha inúmeras lesões visíveis, e isso nem é tudo. Ele tinha hematomas por todo o corpo, inclusive em lugares onde você nem esperaria ver hematomas, como no topo do pé e atrás do joelho.
Ele apresentava a parte superior da orelha ensanguentada, escoriações no queixo e joelho direito, além de um galo na cabeça. O interior do lábio inferior dele estava cortado e ele tinha um grande arranhão no pescoço. A médica constatou que muitos desses ferimentos não eram compatíveis com a história de Zarek. A autópsia então confirmou que o menino também tinha lesões internas graves além de tudo isso. James morreu por traumatismo na cabeça e no torso causados por objeto contundente. Ele tinha fratura na mandíbula cicatrizando e hemorragia subdural em recuperação. Os policiais notaram que Zarek estava com a mão machucada e inchada. Quando perguntado, ele disse que brigou no trabalho semanas antes, mas depois mudou a versão e afirmou ter socado um carro ao saber da morte de James. As imagens das câmeras de segurança mostram ele socando o ar. Nada, nada. A filha de 2 anos de Zarek também contou aos investigadores que o pai pula em cima de James com muita força quando está bravo. A menina disse que James se machucava e falava ai, 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 e que ela ficava preocupada com ele. Ela tem 2 anos. Os detetives acharam mensagens entre Zarek e Pamela trocadas há meses, discutindo agredir as crianças, mentir sobre um hematoma na perna de James e expressando ódio por James e Krista. Em uma mensagem, Pamela disse que mandou James, que estava chorando, calar a boca e que ninguém se importa. Isso foi em relação a uma lesão na perna que o pobre garotinho tinha. A mensagem também pede para Zarek mentir para a mãe dela sobre como o garotinho se machucou, dizendo que talvez eles devessem culpar a outra criança em vez disso. Pamela contou à polícia que quando o casal levou James para o dia de ação de graças, o pobre garotinho mal conseguia andar. E ela disse que ele estava realmente com dor, mas Pamela disse que ele só tinha uma perna fraca. A única assistente social dos Serviços de Proteção à Criança que já investigou a casa enquanto James morava com Zarek e Pamela implorava aos superiores para tirarem ele da guarda deles. Eles disseram não e mandaram ela se acalmar. Após a morte do garotinho, Krista tentou dizer que fez de tudo para salvá-lo. Ela disse que James sempre vinha antes dela mesma. Ela disse que, quando morava em Rio Rancho, ia e voltava do trabalho a pé só para poder sustentá-lo. Sim, esse é o seu trabalho como mãe. Você não está fazendo nada de especial ou fora do comum. Durante a vigília realizada para James após sua morte, Krista se levantou e falou. E ela disse que acredita que o homem machucou James, mas não sabe como. E ela disse: confiei minha vida a essa pessoa. Como toda mãe, acha que conhece alguém há muito tempo. Eles não vão machucar seu filho ou fazer algo assim. Krista disse que buscava cuidados infantis com os serviços de proteção à criança na época. Mentira. No entanto, o avô de James disse que, quando levou o menino na primavera passada, quando Krista estava sem teto, James estava sempre com fome e dava para perceber que ele não era bem cuidado. Ele pediu aos serviços de proteção à criança que não devolvessem o menino à mãe. Mandados de busca foram emitidos para o apartamento e celulares dos 3 adultos. Todas as evidências apontavam para Zarek. Não que as mulheres fossem sempre inocentes. Elas só não causaram a morte dele diretamente. Em 18 de fevereiro de 2020, Zarek Marquez foi preso e acusado de abuso intencional de uma criança resultando em morte. Mais de um ano depois, em 13 de dezembro de 2021, finalmente, Krista Cruz e Pamela Esperez foram acusadas de abuso imprudente de uma criança resultando em morte. Zarek também está tentando retirar a confissão que fez em março de 2020. Ele havia se declarado culpado de abuso intencional de criança, resultando em morte, mas estava pedindo para voltar atrás na confissão, dizendo que não entendia que passaria o resto da vida na prisão. Ele achava que iria sair depois de 30 anos. O que a sentença realmente estabelecia no acordo era que ele cumpriria prisão perpétua e seria elegível. Elegível para liberdade condicional após 30 anos. Ele leu isso e assinou. Foi em troca de evitar outras acusações. Ele achou que seria automaticamente libertado após 30 anos. Ele disse que entendeu errado. A juíza negou rapidamente a moção, até lembrando que, em março, perguntou a Zarek se ele tinha alguma dúvida sobre o acordo judicial, e Zarek permaneceu em silêncio. O avô de James entrou com um processo por morte injusta em nome da família.
Eles dizem que a assistente social do James lutou para tirá-lo da guarda da mãe, porém, os supervisores dela disseram não e pediram que se acalmasse. Alega-se que os serviços de proteção à criança tinham a obrigação, segundo a lei e a Constituição dos Estados Unidos da América, de tirar James do lar inseguro e colocá-lo em um ambiente seguro. O processo alega que os serviços de proteção à criança tentaram encobrir como lidaram com o caso. A gerente dos serviços de proteção à criança pediu que a assistente social apagasse as anotações do celular antes de inseri-las no sistema. Elas acreditavam que todas as evidências fotográficas tinham sido destruídas. A assistente social entregou o celular já restaurado para as configurações de fábrica. Este processo, movido em nome do espólio de James, busca indenizações não especificadas, mas também quer ver mudanças nas políticas e procedimentos dos serviços de proteção à criança, com o objetivo de evitar as falhas que aconteceram no caso de James. Uma ação federal também foi movida com muitas das mesmas alegações do processo apresentado pelo espólio de James, afirmando que os serviços de proteção à criança falharam em proteger James, além de terem encoberto informações importantes. Obrigada por ouvir a história de James hoje. É inacreditável que, com todas as alegações e denúncias de abuso e negligência, e com as provas que existiam, James nunca tenha sido retirado da guarda da mãe dele. Ela não só machucou aquele garotinho e o tratou como se ele não importasse, como também permitiu que várias outras pessoas o machucassem. Mesmo mantendo um sorriso no rosto, aquele garotinho viveu uma vida terrível. Ela é uma pessoa horrível, e eu não sei como alguém poderia deixar uma criança ficar com um monstro assim. Obrigada por me acompanhar hoje. Se gosta de crimes reais, inscreva-se ou curta o vídeo. Ambos são muito apreciados. Avisem se quiserem que eu cubra outros casos no futuro. Adoraria ouvir suas sugestões. Até a próxima e obrigada por assistirem ao Um Mundo Cruel. Se cuidem. Tchau!